Oi, gente! Hoje a gente está aqui no podcast do Compa, uma nova experiência. A gente está aqui para entrevistar a professora Lara, PhD em língua inglesa. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Lara. Muito obrigada por ter comparecido. Agradeço. Lembrando que a nossa convidada tem um artigo sobre educação bilíngue no site do Compa. E antes da gente começar, a gente precisa entender qual é o conjunto de aprendizagens básicas que nossos estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. Bem, de acordo com a BNCC, nós temos algumas competências, habilidades que são vistas também como direitos, né, do estudante, do aprendiz, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. E explica um pouco pra gente também, Lara, qual é a diferença entre aprender inglês na educação infantil e no ensino médio? Na educação infantil, né, é um momento em que a criança ela começa a adquirir os códigos linguísticos, os códigos de linguagem. Então, quando uma criança tem a oportunidade de aprender, no nosso caso, né, a língua inglesa, ao mesmo tempo que a língua portuguesa, ela tem uma maior chance, uma maior oportunidade de entrar em contato com esses códigos linguísticos. E com isso, ela também vai ter mais oportunidade de compreender que existem diversos códigos, que os códigos são diferentes. E não só no sentido de um idioma, né? A arte é uma linguagem, a matemática é uma linguagem. Então, na educação infantil, essa compreensão, para a criança é muito benéfica. No caso do ensino médio ou mesmo do fundamental, é um outro momento. Os alunos, as alunas já têm um código, né? Geralmente o próprio idioma, o seu idioma nativo. E nesse momento, o jovem pode se desenvolver com uma maior consciência. Então, por exemplo, já no fundamental, no ensino médio, nós estudamos gramática, as categorias, e com essa consciência, né, o adolescente, o jovem, também pode se desenvolver na língua inglesa. Fala pra gente por que a língua inglesa é tão importante como o segundo idioma da educação infantil. Bem, mais uma vez, né, retomando essa questão do momento de aquisição da linguagem, e só acho interessante aqui a gente pontuar uma diferença que existe entre aprendizado e aquisição. Então, o aprendizado é aquela coisa sistematizada. Eu estou aprendendo e, de uma certa forma, eu tenho consciência. A aquisição, ela é um processo inconsciente. Então, por exemplo, como que as crianças pequenas falam tão rápido? Né? Elas ficam cerca de 2 anos, na média, ouvindo, e depois elas começam a produzir. Isso mostra que elas estavam adquirindo. Depois elas vão sistematizar e vão aprender, não é mesmo? Na educação infantil, esse momento de aquisição, esse processo inconsciente, ele é enriquecido pela adição de idiomas estrangeiros. Principalmente porque hoje nós temos em estudos de neurociência evidências de que o contato com diferentes códigos linguísticos na primeira infância aumenta, expande a cognição. Nós sabemos que o inglês é uma língua universal, mas pode-se dizer que podemos falar inglês no mundo todo, mesmo não sabendo o idioma local de um país? Bem, de forma geral, sim, mas essa é uma questão delicada, porque apesar de o inglês ser, de fato, né, a língua adicional mais falada no mundo, e com língua adicional eu quero dizer, não é a língua original das pessoas, né? Então existem mais pessoas que não são nativas de língua inglesa falando a língua inglesa como segundo, terceiro idioma, né? Essa questão do inglês como língua global, né, é tratada assim, também na BNCC. Hoje em dia, nós entendemos a língua inglesa como língua franca. O que é uma língua franca? Por exemplo, a gente viaja para a Coreia do Sul e nós não falamos coreano. E vamos supor que as pessoas ali não vamos encontrar ninguém que fale português. Provavelmente nós vamos tentar nos comunicar em língua inglesa. Por isso que ela é uma língua franca. Ela é uma língua de comunicação, né? Hoje em dia o inglês tem esse status, mas não quer dizer que em todo lugar do mundo todas as pessoas falem inglês. Existem comunidades que não têm a língua inglesa como segundo idioma. No mundo moderno, contemporâneo, ocidental, sobretudo, pensando nos principais países, né, de
de contato, de economia, de estudos, provavelmente o inglês vai ser o idioma que as pessoas vão conhecer. Mas eu mesma já tive experiência de viajar para interior de alguns países e as pessoas não sabiam falar inglês e eu precisei desenhar ou me explicar, né? Sabe, lógico que sabiam hello, alguma coisa do tipo, mas a comunicação mesmo teve que se dar de uma outra forma, por outro código. Você acha que ter um bom conhecimento sobre a língua inglesa pode ampliar as possibilidades sobre as outras áreas do conhecimento? Sim, esse é um outro aspecto que a BNCC destaca, que é o inglês como meio de acesso, né? Então, vamos pensar assim, algumas décadas atrás, de forma geral, as pessoas estudavam inglês para viajarem para países de língua inglesa, geralmente Estados Unidos e Inglaterra, né? Então, a pessoa tinha o interesse de conhecer o idioma local, né, da cultura na qual ela iria se colocar. Com a chamada globalização, né, que é um termo um pouco difícil, né, mas vamos assim, simplificar, o inglês passou a ser uma língua de comunicação. Então, o exemplo da Coreia, né, de não falar coreano. Eu preciso sair do Brasil, por exemplo, para ter acesso a coisas em inglês, a materiais em inglês? Não, né? Sobretudo com a internet, eu posso acessar conteúdos em língua inglesa, né, que vão facilitar, que vão me beneficiar nesse sentido de eu estar no mundo, né? Não saber inglês, hoje em dia, pode ser um impeditivo, né? Pode ser um obstáculo para uma pessoa conseguir se aprofundar, ter um conhecimento das coisas, saber reconhecer fontes confiáveis, né? Porque às vezes está escrito num inglês bonito tudo, mas não é uma fonte confiável, a informação é fake news, como a gente fala hoje em dia. Então, assim, conhecer inglês hoje em dia é ter acesso a muitas coisas. Um dado interessante, cerca de metade das publicações, tipo revistas, jornais, do mundo, as mais importantes, metade é produzida em língua inglesa. E não quer dizer que venham de países de língua inglesa. Lara, como que o mundo da educação está lidando com o ChatGPT? Bem, essa questão, né, das novas inteligências artificiais, eu tenho observado dois grupos. Um grupo que encara assim, com otimismo, como uma ferramenta que vai facilitar a vida de professores, de alunos, de pessoas interessadas em adquirir conhecimento, e um outro grupo que está assim, em pânico. Geralmente a chegada de uma nova tecnologia, né, pensando na questão da educação, ela causa um certo desconforto, ela causa uma apreensão, porque fica o entendimento de que, não, agora ninguém mais vai estudar, a pessoa vai jogar ali uma pergunta para o ChatGPT e ele vai responder e vai ficar por isso mesmo. Não é bem assim. Eu tenho feito vários testes, né, com o ChatGPT, com trabalhos até que eu tenho que fazer para cursos que eu faço. E, na verdade, assim, o que eu tenho percebido é que a inteligência artificial vai exigir mais de nós. Porque se nós não soubermos fazer a pergunta, o ChatGPT vai dar uma resposta que talvez não seja correta. Nesse momento de desenvolvimento do ChatGPT, ele ainda inventa muita coisa, né? Eu briguei com ele alguns dias, dizendo, olha, você está me dando uma resposta aqui, está dizendo que esse autor escreveu um livro, mas ele não tem um livro com esse nome. E o ChatGPT respondeu, você tem razão. Só que depois eu inventei uma outra resposta e ele me deu razão de novo, né? Então, eu acho que o ChatGPT, a inteligência artificial, de uma forma assim bem geral, vai exigir mais do pensamento crítico da gente e de uma cognição mais aguçada. Porque sem uma boa pergunta, não virá uma boa resposta. Eu, pessoalmente, sou muito otimista, eu gosto da tecnologia na educação, eu acho que vai beneficiar a todos. Mas não existe um consenso, e em alguns locais, não no Brasil, né, nos Estados Unidos, por exemplo, já existem algumas escolas querendo inibir o uso no ambiente escolar porque entendem que vai ser copia e cola. Mas vamos nos lembrar que quando a internet chegou, quando a Wikipédia chegou,
todo mundo dizia isso. Agora ninguém vai ler nada, vai copiar e colar. Mas aí a gente percebeu, são os usuários que constroem a Wikipédia. O tempo todo eles colocam ali informações confiáveis? Nem sempre. E agora um pouco sobre você. Conta pra gente por que você escolheu esse ramo. Bem, a minha história com a língua inglesa ela é talvez até antes mesmo de eu ter nascido, né? Quando o meu pai sempre foi uma pessoa muito interessada e ele, de uma certa forma, né, ele conseguiu ver a questão do inglês com um pouco de antecipação. E quando eu era bem nova, tinha 5, 6 anos, ele começou a me ensinar aquilo que ele sabia. E ele percebeu, né, eu tenho irmãos também, mas ele percebeu que eu era uma pessoa que me interessava. E aí eu logo fui estudar inglês, eu tinha um professor que me dava aulas. E com os poucos recursos que nós tínhamos naquela época, né, eu fui aprendendo a me desenvolver em língua inglesa e tudo mais. Com 11 anos eu já era fluente. E eu, quando fiquei adolescente, com 14, 15 anos, na escola em que eu tinha estudado, eu fui convidada para ser um tipo de monitora informal das crianças pequenininhas que estavam aprendendo inglês na escola. E aquilo fez muito sentido para mim. Eu até cheguei a estudar 2 anos na faculdade de Direito, mas eu sentia dentro de mim que o caminho era outro para mim, apesar de gostar muito da área de Direito, enfim, como um conhecimento pessoal. Então, com 20 anos eu já estava na sala de aula, dando aula de inglês, tive uma oportunidade, era muito interessante porque os meus alunos, na maioria, eram mais velhos do que eu, e foi uma experiência muito positiva. Eu acabei mudando para a faculdade de letras, fiz pós-graduação na área, depois pude viajar, pude conhecer culturas locais. Depois eu tive uma oportunidade de fazer um pós-doutoramento no sul dos Estados Unidos. Eu tinha muito interesse, eu estudei um autor americano, Tennessee Williams, muito importante na cultura americana. E parece assim, eu não consigo separar a minha vida pessoal da presença da língua inglesa. É uma coisa muito dentro de mim, é uma coisa que eu amo. Eu adoro linguagens, eu não gosto só da língua inglesa, eu tenho muita paixão por códigos linguísticos. É onde eu me encontro, onde eu me vejo, tenho paixão por viajar. Sempre que eu tenho oportunidade de ir para um lugar diferente, eu tento aprender algumas palavras básicas, por favor, obrigada, com licença, bom dia. As pessoas amam isso. Então eu também vejo a linguagem como uma forma de contato humano, né? Uma forma de troca e de aprendizado. E você comentou um pouco, né, sobre suas viagens, e conta pra gente como foi um pouco sua experiência com o intercâmbio. Bem, eu viajei várias vezes para estudar, e o que eu posso dizer, assim, de uma forma geral, é que cada vez que eu tive uma oportunidade dessas, eu voltei uma outra pessoa, e uma pessoa melhor, no sentido de entender a diferença, a diversidade, de entender também que muitas vezes a gente fala um inglês mais, entre aspas, correto, não gosto muito dessa palavra, mas também de aprender a flexibilidade, porque às vezes você viaja para um local em que as pessoas não falam inglês como um professor. E isso não é um problema, não falo isso como juízo de valor. Então, às vezes eu tinha que mudar a minha forma de falar, e falar, entre aspas, de uma forma não muito padronizada, para ser compreendida. E isso, quando você faz um esforço para você se entender, para se comunicar, isso é um ganho para você como pessoa, um ganho cognitivo. Então, a viagem, para mim, o intercâmbio, ele transcende a questão da linguagem no sentido do idioma. Né? Porque você vai estar em situações... Eu me lembro de uma situação que a primeira vez que eu fui para Nova York, eu tinha acho que 23 ou 24 anos. Eu estava no Canadá, teve uma nevasca, e não dava para eu ir para alguns lugares no Canadá. O meu pai me falou, você está em Toronto, você pegando um ônibus, você está, não lembro quantas horas, não, é uma noite toda que viaja, eu não me lembro direito. Vai para Nova York. Eu falei, não vou, eu tenho medo, não vai. E eu lembro, quando eu cheguei, eu pedi informação para uma pessoa como eu ia chegar num determinado local.
eu não entendi. Porque eu fiquei tão assim, tomada por aquela situação de estar ali sozinha, de ter aquela oportunidade, que num primeiro momento eu falei, nossa, eu não sei mais me comunicar. No dia seguinte, não tive mais problema. Porque eu precisei de algumas horas para eu me aclimatar, para eu entender o jeito daquelas pessoas, o sotaque delas, os costumes, o meu jeito de falar tinha que ser diferente, o meu jeito de me comportar. Então, o intercâmbio, né, a possibilidade de você viajar, conhecer outra cultura, fazer uma imersão no idioma e na cultura, na gastronomia, na vestimenta, é maravilhoso. Né? Expande a mente de uma forma que a gente precisa ter essa experiência para compreender isso, senão fica uma palavra vazia. Mas quem tem a experiência, eu tenho muitos alunos que eu já dei aula para adultos, então jovens em universidade, muitas vezes recebi uma mensagem no telefone, um e-mail, Lara, eu estou aqui em Dublin, na primeira semana não entendi nada, porque o sotaque irlandês é um pouco diferente, a gente não está tão acostumado, mas assim, eu estou maravilhado, eu sou outra pessoa, eu, sim, me sinto, né, muito feliz. E eu fico muito orgulhosa, né? Eu choro, eu fico assim maravilhada, porque eu sei, né? A gente tem essa possibilidade. Eu sei o que esse aluno, essa aluna, o que essa pessoa está sentindo, porque eu já senti. Tá? É maravilhoso isso. E você tem algum conhecimento de algum aluno que seguiu essa trilha, que seguiu essa carreira? Sim, eu posso dar o exemplo de duas alunas que eu tive, eram jovens. Elas foram minhas alunas num curso regular de língua inglesa, e as duas se tornaram professoras, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu convidei as duas para darem aula na escola em que eu trabalhava. Então eu sugeri, né, para a direção da escola, eu falei, e foram momentos diferentes. As duas tinham sido minhas alunas, e elas se tornaram professoras da escola e se tornaram minhas colegas. E uma delas hoje atua numa universidade como professora de inglês. E Lara, como você lida com o seu dia a dia na sala de aula, com os alunos? Bem, a sala de aula, e pensando especificamente no caso da língua inglesa, ela tem mudado a cada dia. A forma como eu aprendi, por exemplo, não é mais uma forma contemplada. Não que haja algum problema, né? Hoje em dia, fala-se que nós vivemos no ensino de idiomas a era pós-método. Os acadêmicos gostam muito de nomear as fases e tudo mais. Então, o que quer dizer isso? Não existe hoje em dia uma metodologia ou uma abordagem única. Nós usamos vários recursos, um deles, o que tem chamado mais atenção é o chamado CLIO, que mistura conteúdo e linguagem, né? Então a ideia é, eu não vou ensinar inglês, eu vou ensinar coisas em inglês. Então, por exemplo, aqui no Compa, nos anos iniciais, os alunos e alunas do 4º ano estão aprendendo matemática em inglês. Tabuada, multiplicação com números com mais de um algarismo. O 5º ano está aprendendo frações em inglês. E isso também é um desafio para mim, porque eu também preciso buscar uma forma de ensinar isso, né, ou de compartilhar isso em inglês, de modo que eles compreendam. Porque muitas vezes são coisas que eu sei, porque eu estudei, porque eu sou adulta, mas não tinha, assim, antigamente, uma expectativa de que o professor de inglês ensinasse, né, outros componentes em língua inglesa. E tem sido uma experiência incrível, os alunos têm se desenvolvido muito, é muito bonito, e existe um outro lado que é uma certa resistência, porque o novo causa estranhamento. Então, vamos fazer uma aula de multiplicação? Mas, teacher, você é professora de inglês ou de matemática? Aí eu digo, eu sou professora de matemática em inglês, né? Eu ensino geografia em inglês e eles aceitam. E isso é um momento de construção, isso ainda está sendo construído. Então, o dia a dia na sala de aula é um dia a dia de construção
coletiva, constante, incansável e muito gratificante. Para concluirmos, qual que é o lugar do inglês na educação? Bem, eu acredito que, independentemente de a gente se preocupar com essas novas nomenclaturas, programa bilíngue, ensino bilíngue, educação bilíngue, o que a gente precisa ter em mente, no meu ponto de vista, é a presença da língua inglesa na rotina das pessoas, dos alunos que têm interesse em se desenvolver nesse idioma. Então, no caso das crianças menores, o inglês tem que fazer parte da rotina, por meio de músicas, de vídeos, de atividades lúdicas, prazerosas, sem nenhum tipo de pressão, né, da gente ficar perguntando, o que você aprendeu em inglês hoje na escola? Isso nem sempre, né, surte o efeito desejado, né? Então, mas se o inglês for presente, por exemplo, na família, no ambiente familiar, e no caso dos mais jovens, usar um aplicativo, Duolingo, configurar o seu telefone celular em inglês, né? Usar ferramentas em inglês, isso vai fazer muito mais sentido do que ficar assim, a gente ficar preso a um programa, qual é o nome disso? Eu sigo isso daqui. Quantas horas? Qual é o percentual? Porque isso, né, isso é só uma regulamentação. O que faz a pessoa aprender inglês mesmo, e falo como pessoa que passou por esse processo, é o estímulo o tempo todo, é o inglês presente. Lara, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui hoje com a gente, nessa conversa. E eu espero que possam ter outras oportunidades. Foi muito interessante bater esse papo com você hoje. E eu que agradeço. Muito obrigada, Lara. Eu que agradeço, foi um prazer.